paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Essa que vos fala é a irmã Cícera Moura e esse é o nosso canal Uma Visão Além. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos a uma palavra, meus irmãos, que tem como tema no dia de hoje: você sente medo? Nesse momento você está tendo medo de alguma coisa? Você está passando por algo que te causa medo? Nós iremos falar sobre isso. Mas saiba que, independente de qualquer coisa, Deus está no controle da sua vida. Deus está absolutamente no controle de tudo. Vamos ler, meus irmãos, em 1 Reis, no capítulo 19, que diz assim a palavra do Senhor. O título já diz: Jezabel ameaça Elias que foge para Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Aqui nós estamos vendo, a revolta de uma mulher, a mulher do rei Acabe, revoltada porque todos os profetas de Baal caíram à espada, meus irmãos? E aqui ela estava jurando matar a Elias. E no versículo 3 diz: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebes, o monte de Deus. Vejamos, meus queridos irmãos, que no versículo 7 diz assim, no versículo 6, melhor dizendo, diz: e olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Quantas das vezes, meus irmãos, isso acontece conosco também. O Senhor, Ele fala conosco: levanta-te e põe de pé, que eu quero falar contigo. Mas voltamos a deitar. Não despertamos para ouvir a voz de Deus que fala conosco. Mas no dia de hoje o Senhor, Ele vai nos despertar. O Senhor, Ele vai nos despertar. Ele vai tomar nas nossas mãos e vai nos levantar para a honra e glória do seu nome. Porque esse medo, ele tem que sair da nossa vida, meus irmãos? Esse medo, ele tem que cair por terra nas nossas vidas. Nós sabemos que até o profeta Elias, olha que Elias era um homem que falava e a sua palavra cumpria, A palavra de Deus se cumpria na sua boca. E até ele veio a ter medo, até ele veio a querer parar, a querer desanimar. Todos nós podemos passar por isso, Todos nós podemos, uma vez ou outra, querer desanimar no caminho, querer parar, o medo bater a porta. Mas o Senhor é conosco, meus irmãos. O Senhor, Ele está no controle da nossa vida, assim como o Senhor, Ele foi com Elias. Ele é com todo aquele que teme o seu nome. Ele é com todo aquele que tem a sua palavra na tábua do seu coração e a teme de verdade. O Senhor não deixará vacilar o nosso pé. O Senhor não deixará vacilar a nossa vida no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, embora Elias fosse um homem de Deus, um profeta, alguém que se dedicou a cumprir a missão de Deus para seu povo, Elias cansou. Elias se frustrou no caminho. Elias sentiu dor na alma.
Elias, meus irmãos, ele sentiu angústia, uma angústia tão grande na sua alma que decidiu fugir para não morrer. Elias estava sentindo solidão no caminho. Quem sabe Elias estava se sentindo sozinho. A palavra de uma mulher mexeu totalmente com a estrutura de Elias. Olha que nós vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 17, melhor dizendo, de 1 Reis. Nós vamos ver que Elias, ele cumpre a palavra de Deus. Ele é um profeta de Deus. Então Elias, ele se levanta, né? Elias, ele se levanta para profetizar e diz para Acabe: assim vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o que ele profetizou, que não haveria chuva. Segundo a minha palavra, disse Elias. O Senhor era na vida de Elias. O que Elias falava acontecia. A palavra do Senhor diz que depois que Elias profetizou, que Elias falou que não ia chover, veio rapidamente a palavra de Deus para Elias, porque a presença de Deus era real na vida de Elias. O Senhor era com Elias, a palavra de Deus era com Elias, o Senhor se manifestava a Elias, e quando ele disse que não ia chover, logo veio a palavra do Senhor dizendo: retira, Elias, retira-te daqui, Elias, e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam, meus irmãos, os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Olha que Deus tremendo, o Senhor cuidou de Elias. Ao mesmo tempo que Elias profetizava, o Senhor sempre tinha um lugar de escape para Elias. O Senhor, ele sempre escondia Elias do seu inimigo. O Senhor, ele sempre estava provendo na vida de Elias para que não lhe faltasse nada. Mesmo em meio ao deserto, o Senhor era com Elias. Né? A palavra do Senhor diz que sucedeu que passando dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ele havia profetizado que não ia chover. Ele havia profetizado da parte do Senhor que não iria chover. O Senhor ia colocar as suas mãos e não iria haver chuva sobre a terra. Logo podemos perceber que os animais, tudo que havia ali de plantação ia ser atingido por causa da seca. Mas a palavra do Senhor vem novamente para Elias. A palavra do Senhor vem para Elias quando o ribeiro seca. A palavra do Senhor vem novamente na vida de Elias. Assim também, meus irmãos, é na nossa vida. Nós não podemos perder o ânimo, a confiança que o nosso Deus está no controle da nossa vida. Veja que quando Elias sai de um problema, Deus, ele acha uma solução, sempre tem uma solução para Elias. O ribeiro se seca, mas Deus, ele já tem a providência. O Senhor, ele já tem um escape para o seu servo. Assim é nas nossas vidas. Eu não sei o que tem acontecido com a tua vida, eu não sei o que você tem passado na tua vida, eu não sei qual é o deserto, qual é a prova que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus, ele está no controle da sua vida. O Senhor, ele tem um escape para ti. O Senhor, ele tem uma providência para ti. Então a palavra diz, meus irmãos, que então veio novamente a palavra do Senhor e disse para Elias: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha só, irmão, que Deus faz. Olha para onde que o Senhor, ele vai enviar Elias agora. O Senhor, ele vai enviar Elias a uma casa de uma viúva. E quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que essa mulher não está em uma boa condição.
Porque no versículo 10 diz assim: então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água. Ela trouxe a água para ele beber. E então a palavra do Senhor diz no versículo 11: indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze agora também um bocado de pão na tua mão para mim. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Misericórdia, né, meus irmãos? Mas nós iremos ver aqui, meus irmãos, que Deus envia Elias para esta casa que está no deserto. Essa mulher só tinha ali um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Dizia ela que ia preparar um bocado ali para o seu filho e para ela. E iriam comer e iriam morrer porque não tinha mais nada. Realmente estava um deserto terrível para todas as pessoas. Mas Deus envia Elias para a casa dessa mulher viúva. Aleluia. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze primeiro um bolo para mim, um bolo pequeno para mim. Depois farás para ti, para teu filho. Olha agora a palavra do Senhor que vem para Elias. Olha, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te der chuva sobre a terra. Até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias estava dizendo: olha, enquanto a mão de Deus estiver aqui, enquanto houver seca, enquanto não houver chuva, o Senhor estará presente nesta casa. O Senhor não deixará faltar nada. Não faltará a farinha da panela e nem o azeite da botija, porque dizia Elias: assim diz o Senhor. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. A providência de Deus chegou, meus irmãos. Olha a confiança desse homem de Deus. Olha onde esse homem colocava a planta dos seus pés. Aleluia. O Senhor confirmava o seu ministério. Ele entrava na casa de pessoa como essa viúva e o Senhor trazia fartura, não deixava faltar nada, porque aonde a presença de Deus habita, meus irmãos, há providência, há consolo, há esperança. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que você tem passado no dia de hoje, mas eu digo para ti nessa manhã, no dia de hoje, não temas, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O seu nome é o grande eu sou. Tudo Ele pode, tudo podemos naquele que nos fortalece também. A palavra do Senhor diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que Ele falará pelo ministério de Elias. Glórias a Deus. E eu tenho certeza que mesmo em tempos difíceis, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, que estamos vivendo, o Senhor nosso Deus está presente para conosco. O Senhor nosso Deus está na frente. O Senhor nosso Deus está guiando os nossos passos e está tomando conta da nossa vida. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que essa viúva, ela foi provada. Ela foi provada, não somente ela, mas também Elias. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que o filho desta mulher adoeceu. E a doença se agravou muito, até que no menino não ficou fôlego. Então ela foi até Elias. E ela disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Porque estava tudo bem. Estava tudo bem. E de repente o filho dela fica doente. Essas coisas acontecem, não é, meus irmãos? Está tudo bem na nossa vida. De repente vem uma prova, vem um vento, vem o deserto. Do nada as coisas acontecem na nossa vida, mas eu quero dizer para você que Deus também está no controle. Deus, Ele está no controle de tudo que acontece na nossa vida. Não vamos desfalecer o nosso ânimo, não vamos desfalecer a nossa confiança no Senhor. No versículo 19 do capítulo 17 diz assim:
E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou sobre o seu colo e levou para cima, ao seu quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, Senhor, afligiste matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias mais uma vez, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu, meus irmãos. O menino que estava morto, sem fôlego, o menino reviveu, e Elias tomou o menino e trouxe no quarto da casa. Então entregou a sua mãe e disse: vê que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, mas tem momento na nossa vida que realmente a prova vem. Tem momento na nossa vida que realmente os problemas vêm para abalar a nossa estrutura. Olha que Elias passou por todos esses desafios. Elias profetizou, Elias falou, e tudo que ele ia falando, Deus ele ia cumprindo na vida de Elias. O Senhor sempre ia dando escape para Elias. Mas chegou um momento, meus irmãos, que Elias se prendeu a uma palavra de uma mulher. Elias ouviu uma palavra que ele seria morto. Olha que a palavra do Senhor, meus amados irmãos, fala que Elias, ele encontra com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Não havia chuva até então. Não havia chuva até o momento. Mas o Senhor ele fala para Elias se apresentar novamente para Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio para Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias falou que durante aqueles anos, há aproximadamente 3 anos, não choveria sobre a face da terra. Você já imaginou, meus irmãos, ficar sem chover 3 anos seguidos? Como que seria, não é verdade? Tudo seria muito difícil, mas isso aconteceu no tempo de Elias. Todavia o Senhor guardou Elias, o Senhor guardou aquela viúva, guardou a sua casa. Eu quero dizer para você que Deus vai guardar a minha casa, vai guardar a tua casa, mesmo nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, meus irmãos. Esse tempo tão difícil, não é verdade? E a palavra do Senhor diz no capítulo 2, e foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. E Elias disse a Obadias: olha, vai e fala para o teu senhor que eu quero me encontrar com ele. Obadias temeu muito quando ouviu Elias pedindo para que ele fosse até Acabe dizer que ele queria se encontrar com ele. Porque Obadias sabia muito bem que o seu senhor Acabe já havia mandado a buscar Elias por tudo que é lugar e não havia achado Elias, porque o próprio Deus havia escondido Elias. O próprio Deus tomou conta de Elias para que Acabe não achasse Elias de jeito nenhum, meus irmãos. Olha como que é glorioso o cuidado de Deus pelo seu povo. Procuraram por Elias, mas não acharam, porque Elias estava guardado por Deus. Por isso que é bom, meus irmãos, nós ouvirmos a voz de Deus quando Deus falar para nós: olha, vai por aquele caminho, vai por esse caminho, sai daquele caminho, não vai por ali. É melhor, meus irmãos, ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos guardados, nós estamos protegidos por Deus. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós pagamos um grande preço, não é verdade? Nós pagamos um grande preço. A palavra diz, meus irmãos, que no versículo 17 do capítulo 18 diz: e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Veja que Acabe levou todo o povo de Deus a pecar.
Acabe se desviou totalmente dos caminhos do Senhor e agora está chamando Elias de perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias profetizou da parte de Deus. Elias falou que não ia chover e não choveu porque Deus estava querendo tratar com esse povo. Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, a outros deuses. Aí Elias, meus irmãos, manda reunir a todo Israel no Monte Carmelo. Elias faz um desafio tremendo, porque Elias quer ver a glória de Deus. Elias quer ver o manifestar de Deus agora. Elias quer ver aquele povo voltar para o Senhor. Elias quer ver aquele povo voltar a glorificar o nome do Senhor, dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E Elias, meus irmãos, ele vai para o Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou, meus irmãos, a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Deus com D minúsculo, irmão? Porque Deus, o Deus verdadeiro é com Deus maiúsculo. E ainda diz: eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias os profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhes ponhais fogo. Glória a Deus. Por que não lhe ponhais fogo, meus irmãos? Porque o fogo tinha que descer de cima. Era o fogo que ia consumir o holocausto. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que os profetas de Baal clamavam, se retalhavam todo, começaram a se retalhar em todo, clamavam, e Baal não respondia, até que Elias orou, chegou a hora de Elias orar ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor, ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Aleluia. Olha, Elias aqui glorificando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, e respondeu-me: Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Elias tinha certeza que a partir desse momento, quando o fogo do céu descesse e consumisse o seu holocausto, todo Israel iam glorificar o nome do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Aleluias. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape.
e todos foram mortos. Todos os profetas de Baal foram mortos ao fio da espada, meus irmãos. Olha quanta coisa Elias fez por intermédio do poder de Deus que era na sua vida. Ah, meus irmãos queridos, aleluia, quantas das vezes o Senhor já fez tantas coisas nas nossas vidas, não é verdade? Tantas coisas gloriosas. Nós já vimos com os nossos olhos, aleluia, já pegamos coisas maravilhosas nas nossas mãos, bênçãos incalculáveis que o Senhor já nos colocou na nossa mão, mas quando vem uma prova diferente, quando vem uma prova terrível, nós nos esquecemos muitas das vezes, irmão, do que o Senhor ele já fez na nossa vida. Veja que conforme a leitura que nós lemos no começo, Elias, ele se intimidou com a voz de Jezabel, quando ele soube que Jezabel havia falado. Jezabel ela mandou mensageiros dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiseres, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida com a mão deles. Jezabel queria, meus irmãos, a vida de Elias para recompensar todos os profetas de Baal que ele havia matado. Elias, nesse momento, ele sentiu medo. Elias, nesse momento, ele se desencorajou e ele fugiu. A palavra do Senhor diz que ele fugiu. Está bem claro no texto, o que vendo ele se levantou para escapar com vida e fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Disse para o seu moço: fica aí porque eu vou sozinho. Ele estava em extrema angústia. Sabe aquele momento que você não quer ninguém do teu lado? Você quer se trancar dentro de um quarto? Você quer trancar a porta do teu quarto, a janela do teu quarto e ficar ali sozinho? Elias estava deste jeito. Olha que Deus já tinha feito muitas coisas por intermédio de Elias, mas agora Elias estava, quem sabe, se sentindo sozinho. Elias estava agora focando seus olhos só para que Jezabel estava dizendo. Ei, quem sabe Deus está falando com alguém aqui que o Senhor, ele já fez tantas coisas na tua vida. A glória de Deus já foi manifesta na tua vida de várias maneiras, mas eis que agora tem uma prova diante de ti e você só tem focado os teus olhos nessa prova. O Senhor tem falado para mim, para você nessa manhã: tira os olhos da prova e volta a olhar para mim, o Deus que já te abençoou tanto, o Deus que já te deu tantas vitórias. Eu sou o mesmo. Não temas para esta palavra, não temas para as palavras dos teus inimigos, não temas para esta prova que está diante de ti, porque eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que opero hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que Elias, ele foge, irmãos. Ele foge daquela situação. E quantas das vezes também nós fugimos da situação. Em vez de enfrentar a situação, nós não enfrentamos a situação por medo. Quantas das vezes o medo bate na nossa porta, né, irmãos? Aí vem a falta de esperança e você diz: e agora onde está a minha esperança? A tua esperança está em Deus, meus irmãos. A nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. A nossa esperança está no Deus de Elias. Elias, meus irmãos, ele foi para o deserto. A palavra do Senhor diz que ele andou o caminho do deserto um dia de caminhada, e sentou embaixo de um pé de zimbro, desanimado, fadigado. Quem sabe ele disse: Senhor, eu estou sozinho. Olha, Senhor, eu estou sozinho. E pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Elias estava desfalecido. Elias, quem sabe, tinha se frustrado com aquela palavra daquela mulher que disse: eu vou te matar. Eu vou derramar o teu sangue na terra, por causa de todos os profetas de Baal que Elias tinha matado. Ela enfrentou Elias com aquela palavra, e aquela palavra foi o bastante para desanimar Elias, para que ele fugisse de diante de Jezabel. Olha que Elias enfrentou Acabe, Elias enfrentou os profetas de Baal, Elias usou a sua fé, a autoridade que Deus lhe deu, mas agora Elias estava diante de uma palavra, somente uma palavra.
Somente uma palavra fez Elias correr, Elias ir para longe. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Elias está conosco. Elias não foi vencido, Elias ele não foi morto, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava vendo o que Elias estava passando. Elias ele sentou embaixo do pé de zimbro, e quando ele sentou embaixo do pé de zimbro, Deus viu Elias sentando embaixo do pé de zimbro. E eu imagino o Senhor dizendo: que o meu servo Elias está fazendo embaixo daquele pé de zimbro? Ele não viu o que eu fiz com o meu poder através dele. Ele não viu de como eu sustentei ele ali naquele riacho. De como eu mandei os corvos para mandar para ele comida. De como eu enviei ele na casa de uma viúva que não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Através dele tudo se multiplicou na casa daquela mulher. Eu imagino Deus dizendo dos altos céus: Elias, meu filho, olhe para o que eu já fiz na sua vida, olhe para o que você já fez, olhe para a obra de Deus que eu realizei através das suas mãos. Glórias a Deus. Quem sabe o Senhor está falando com alguém aqui que você já viu a glória de Deus. Mas somente uma palavra te paralisou. Somente algo que aconteceu te deixou paralisado aí, você não tem mais força. Ei, mas hoje o Senhor ele está colocando diante de você, Deus está colocando diante de você alimento para que você venha se levantar. O Senhor ele está colocando diante de você um alimento espiritual. O Senhor está colocando na minha frente agora, diante de mim, diante de você agora, meus irmãos, um alimento espiritual. A palavra do Senhor vem para nós no dia de hoje dizendo: come e bebe, porque longa é a tua jornada. Levante-se, meu irmão, de onde você está agora com a força dessa palavra. Não temas as palavras, não tema o desemprego, não tema a enfermidade, não temas a afronta, não temas o levante, não temas a perseguição, não temas a calúnia. Maior é o teu Deus, maior é o meu Deus, maior é o Deus de Elias. Veja que Elias, com a força da comida que o anjo enviou, ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E Deus ele fala com Elias, meus irmãos. Deus ele fala com aquele que tem intimidade com ele. Não importa se pelo momento você desanimou, não importa se pelo momento você desfaleceu a tua fé, não importa se pelo momento a angústia bateu na tua alma e desfaleceu a tua vida. Deus, ele quer falar contigo como ele falou com Elias, porque a palavra do Senhor diz que Elias andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Mas quando chegou, irmão, lá no Horebe, o monte de Deus, sabe o que Elias fez? Ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que fazes aí, Elias? O que fazes aí? Deus está fazendo uma pergunta para nós, meus irmãos. O que fazes aí dentro dessa caverna, minha filha? O que fazes aí parado, meu filho, dentro dessa caverna? Que medo é esse? Eis que estou contigo. Todos os dias da tua vida, não temas, porque eu sou contigo. E ele disse: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matarem. Veja que o medo de Elias era muito de morrer pela mão daquela mulher, e ele fugiu. Muitas das vezes nós somos tão valentes na caminhada, né, meus irmãos? Mas tem momento que essa valentia parece que não existe mais. Muitas das vezes, por nós darmos ouvidos a uma palavra, todas as nossas forças parecem que caem por terra. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está renovando as nossas forças aqui neste dia de hoje.
O Senhor nosso Deus, Ele está renovando a minha força e a tua força e dizendo para você: não temas, levanta, sai dessa caverna. O Senhor, Ele disse para Elias: sai para fora neste monte, perante o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Elias, meus irmãos, quando ouviu a voz de Deus falando com ele saiu daquela caverna, porque Deus ainda tinha obra na vida de Elias. E Deus disse: a obra na minha vida, na tua vida não acabou não, meu filho. Eu ainda tenho pessoas que tu irás ungir para poder avançar a minha obra, para poder fazer a minha obra. Eu sei, quem sabe Deus dizendo para Elias: eu sei que tu tens sido zeloso, eu sei que tu tens sido obediente à minha aliança, eu sei que tu tens sido obediente à minha palavra, eu sei que isso é um momento de fraqueza, um momento de medo, mas eis que eu te levanto, eis que eu te restauro, eis que eu abro os teus olhos novamente, aleluia, ponte de pé somente na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nos abençoe no dia de hoje, nos dando força, nos dando graça. Meus irmãos, muitas das vezes é verdade que o medo vem. O medo vem para tentar nos parar. O medo vem para tentar neutralizar tudo aquilo que o Senhor Ele já fez na nossa vida, para que nós não venhamos a lembrar das maravilhas do Senhor. Mas olhe aí, faça um momento de reflexão e veja o quanto Deus Ele já tem feito na sua vida, o quanto Deus Ele tem sido misericordioso para contigo. Que não há motivo da gente viver com esse medo, com essa angústia dentro do peito. Quando você se sentir angustiado e triste, pode ter certeza que diante do temor que tu tens a Deus, Ele não te abandonará, Ele não te deixará. Uma coisa é nós sentirmos medo, muitas das vezes angústia, tristeza, mas nós termos o temor de Deus. Uma coisa é você passar por tudo isso sem ter o temor de Deus. Há uma grande diferença. E eu tenho certeza que se você tem o temor de Deus, eu tenho o temor de Deus, a presença de Deus vai chegar na porta da caverna. E Ele vai falar como falou para Elias: sai para fora. Vem para fora dessa caverna. O Senhor, no dia de hoje, está restaurando as nossas forças, trazendo à memória as coisas gloriosas que Ele já fez na nossa vida, para que nós venhamos a ter ânimos para continuar na sua presença. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meus irmãos, no dia de hoje. Fazer uma pequena oração para que o nome do Senhor seja glorificado no dia de hoje, para que Ele possa abençoar a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de misericórdia, abençoa os meus irmãos, ó Pai querido, que aqui estiveram comigo ouvindo tua palavra, Senhor, porque tu és o Deus de Elias, tu és o Deus de escape, tu és o Deus de providência, o Senhor é o Deus que sara a nossa alma, o Senhor é o Deus que nos levanta quando estamos caídos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, renova nossas forças em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá, meu Pai, autoridade, meu Deus, para nos levantarmos, Senhor da glória, para falar do teu amor com autoridade, Senhor da glória, para resgatar almas para o teu reino. Assim como Elias fez ali naquele Monte Carmelo, pregou a verdade, Senhor, invocou o teu nome, a tua glória desceu naquele lugar e todos se converteram a ti. O povo de Israel começaram a glorificar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus, porque eles haviam visto todo o povo de Baal ali clamando o seu Deus, que de Deus não tem nada, começando a clamar e Baal não respondia, Baal não fazia nada. Eles começaram a se retalhar e cortar os seus corpos, porque nós sabemos que um Deus morto não responde. Mas quando Elias orou para o Deus verdadeiro, ele fez cair fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Senhor, como tu és maravilhoso, meu Deus, renova nossas vidas, renova nossa alma na tua presença, Senhor. Nos faz olhar para frente, meu Deus, para o alvo, meu Pai. Senhor da glória, nos sustenta na tua presença, meu Pai. Renova nossas forças, renova nossa família, renova, meu Pai querido, para a honra e a glória do teu nome, Senhor da glória. Abre os nossos olhos espirituais,